amazing stories. Boa tarde, Carlos Costa. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Flash Corta. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, creio que o sexto. Eu esta semana fui verdadeiramente vítima de bullying. Bebezão, sempre a queixar-se. Foi o Carlos Costa que escolheu o tema de hoje, o Ninja Scroll, e eu só pedi para iniciar para iniciar o nosso podcast, excepcionalmente, para dar conta apenas isto. Acho que é uma escolha muito feliz, acho que é uma anime extraordinária. Estás a fazer, não vai haver um mas. Acho que é uma belíssima escolha em termos dos animes. E para quem como tu não gosta muito das animes, gostar desta, eu acho que é espetacular. Podias gostar de Naruto, por exemplo. Mas eu estou a dizer isto em um tipo de ironia, acho mesmo notável. Na verdade, eu acho que tu gostas muito mais de animes do que tu dizes, ou estás a ganhar esse gosto. E quando estamos a ir à nossa masterclass sobre animes, acho que vais, enfim, acho eu, fazer também um bocadinho esse esforço. Eu acho que é uma belíssima anime. Tu estás à espera que eu diga mal, mas eu não vou dizer mal. É que eu não te vi com facas nem com armas. Não, é genuíno. Sei. Porque fica um pouco surpreendido, mas fica também feliz pela escolha. Já estamos um bocadinho às vezes desviar-nos do tema, mas nós estamos de acordo que o tema é aquilo que nós queremos que seja, e isto é uma exceção. E este anime, de facto... Adelino, desculpa, é um parênteses. O tema é falarmos sobre ficção científica. Sim. Não é de filmes de ficção Sim. científica. Sim. Então eu queria só dizer que este anime... E depois... Mas podes dizer... Peço desculpa, eu estou entusiasmado com tantos elogios. Não, eu deixava a bola do teu lado, que a nossa divergência se calhar vai ter a ver com isso, sobre se é fantasia, se é ficção científica. E acho que vai ser uma boa divergência, né? Porque nós, no fundo, não estamos acantonados em rótulos nenhum e tudo. Felizmente. Exato, felizmente. E, portanto, acho que isto é muito saudável da nossa parte e divergimos com um território de liberdade imenso. Umas vezes mais do que outras, bem sei. Bem sei. Esta animação... Flash. Eu encomendei a camisola para o nosso episódio do Flash Gordon, mas não chegou a tempo, não é? E tinha que justificar a compra. É bom que o faças. Pronto, isto há muito tempo, mas eu descobri que o tamanho é o tamanho que eu devia ter comprado. Mas tu lavaste a camisola? Não. Então deve-se o pior. Não lavei. Deve-se um pior. Sim, só me falta ser louro e jogador de futebol americano. Mas pronto, é uma homenagem tardia. Mas é sempre pertinente. Exato. E continua pertinente. Sim. Este anime, estávamos há pouco a falar sobre isso, foi um anime que já tem muitos anos, em 93. E quando eu disse num outro podcast, porque é que eu gostava dos animes, tinha dito isso porque tem muito a ver com a cultura do Japão, com a parte que eu acho de uma mais espiritual, uma parte também reflexiva. Mística, também, mística, sim. Também muito violenta. E este anime tem isto tudo, não é? Enfim, para quem não o viu ainda e onde querer ver o Ninja Scroll, tem a ver com o Japão medieval, é uma história de luta entre clãs, o que é tipicamente do cenário da história do Japão, e depois tem tudo aquilo que nós pretendemos. Tem uma tragédia épica, tem traição, tem uma história de amor também sequer pelo meio, e tem muita violência. Tem também uma parte de aquelas personagens, acho que são extraordinárias, cada uma delas, não é? Todos aqueles, não sei se são vilões, também não sei se a personagem principal para ti, e que depois perguntar a ti se achas que é um herói, se achas que é um vilão. Mas pronto, eu vou só mostrar aqui, como é habitual, só um bocadinho qual é que foi, no fundo, o momento do filme que eu trouxe, e depois também acho que vai ajudar-te, é inspirador também, não é? A relação entre as duas personagens, uma delas... A relação fatal. Exatamente, portanto, é curioso porque ela não pode amar, não é? Porque ela tem um veneno no corpo e tendo uma relação amorosa com alguém, ela vai, no fundo, matar a pessoa que ela Nem ama. sequer beijar pode. Exatamente, nem sequer pode haver contacto físico, que é uma coisa tão nossa, não é? E ele que é um solitário, um ninja solitário... Literalmente, um vagabundo. Eu estava a dizer que não sei se ele é um herói ou não, porque ele, no fundo, obedece mais que aos códigos de honra dele próprio e aquilo que são as decisões dele a cada momento, e não tanto a uma codificação transcendente. Mas, pronto, para terminar, queria só dizer porque é que, se calhar, nós vamos divergir depois de fazer este elogio à tua escolha, porque eu acho que é uma belíssima escolha. Quando nós falamos sobre ficção científica, ou quando eu falo, enfim, não se aplica evidentemente a todos os filmes ou a todos os conteúdos, porque isso seria um erro. Mas eu vejo na maior parte do sci-fi que tem um certo sentido histórico, a ideia do progresso e da ciência, de um domínio da ciência em prol do homem, uma certa racionalidade também, muito voltada para o futuro da humanidade, essa é que vejo a ficção científica, e a ideia é que nós possamos dominar técnica para fazer, no fundo, as sociedades evoluírem. E aquilo que depois começa a fazer a distinção, na minha perspectiva, e só me vincula a mim, na forma como eu vejo os significados, que não são certos, não são errados, no fundo é a forma como eu vejo. Onde começa a diferença com a fantasia, e depois eu queria que tu pudesses, no fundo, explicar porque tu achas que
o Ninja Scroll é ficção científica ou tem alguma base, tem a ver com a relação do homem com a natureza. Enquanto na sci-fi aquilo que eu identifico como um certo padrão é que o homem, quando enfrenta a natureza, a ideia é domesticá-la, é domá-la, é sobrepor-se a ela, enquanto na fantasia há mais uma tentativa de haver uma certa harmonia. Se nós pensarmos, por exemplo, no Avatar, também seja um bom exemplo dessa procura pela harmonia. E depois, do ponto de vista da própria narrativa, e acho que isto talvez se possa aplicar ao Ninja Scroll, é que a maior parte da fantasia, ou pelo menos da forma como eu vejo, trata muito congela, a história fica congelada num certo momento histórico. E eu sei que o Ninja Scroll é sobre o Japão medieval, mas essa questão nem sequer é relevante para a história, não é? A não ser a questão dos clãs, porque eu acho que a fantasia faz isto, ou seja, congela a história, não há passado, nem há futuro, há apenas aquele momento presente, e nós vivemos lindamente com aquele momento presente. Tem também esta questão que eu acho que talvez nós possamos divergir sobre a questão da magia. Para mim, a fantasia tem uma componente da magia muito forte, e a magia não tem a ver com o sentido dos elixirs ou das bruxas, é como a força de Star Wars. Para mim, a magia é alguma coisa que a ciência só por si não explica. E aqui no Ninja Scroll, se eu procurar qual é que é esse elemento, e eu sei que tu não gostas muito de andarmos a vasculhar coisas que não estão à vista, não é? Mas se eu fizer isso, o que eu vejo aqui talvez seja a questão dos venenos, podemos se calhar falar um bocadinho sobre isso, não é? Que não tem componente da magia que eu estou agora a dizer, mas talvez seja uma aproximação. E por fim, e é por isso que eu acho que o Ninja Scroll não é, na minha opinião, evidentemente, não é? E eu estou muito disponível para não é para mudar de opinião, mas para evoluir na minha percepção. Eu não consigo arrumar o Ninja Scroll dentro da ficção científica, não vejo lá nenhum destes elementos, não é? Ou de outros elementos. Vejo, de facto, uma história que é puramente de ação e de fantasia, com uma carga de violência muitíssimo acentuada. Para terminar, só a imagem da pessoa ser engolida pelo próprio ouro que está a derreter, não é? E aquela mistura é de uma violência quase poética, não é? Aquela procura, aquela ganância pela riqueza material, e depois a pessoa funde-se com a riqueza e deixa de ser aquilo que ela é. Portanto, no fundo, e terminei, era só para te agradecer o facto de teres feito um esforço inicial, se calhar, que era falarmos dos animes, ter escolhido uma anime que eu acho que é muito feliz e foi muito divertido voltar a revê-la. Não vi há muito tempo. Algumas delas vou-me reencontrando com elas. Esta não vi há muito tempo, não é? Espero não cair no erro trágico de voltar a ver o Naruto, não é? Mas era isso. E obrigado por teres feito esta belíssima proposta. Deixa-me só dizer que esta anime tem tanto a ver com ficção científica como a roupa do Darth Vader tem a ver com os samurais. Sim, concordo. Porque a roupa, não sei se sabem, mas a roupa do Darth Vader, daquela capa, aquele aspecto, aquilo é inspirado na formalidade dos samurais. Sim. Rigorosamente. Não tem nada a ver. Roupa, Carlos, sem nenhum tipo de... Sim, mas não tem. Só para aliás, dizer... na verdade, o Ninja Scroll, sabes que eu gosto muito de nadar para fora de pé numa colchão de ar, não é? E achei que era interessante pegar nesta ideia da anime, que de facto está muito bem articulada com o universo da ficção científica, quase sempre, e mostrar o outro lado da anime que foge ao universo da ficção científica, mas tem algumas componentes que são curiosas. E para mim, o grande objetivo foi trazer uma anime que eu adorei quando a vi. Eu vi pouco depois dela ter saído em DVD. Fiquei fascinado. É absolutamente extraordinária a forma gráfica. A animação, mais uma vez, é pobre, não é? Porque os movimentos são muito grosseiros, mas pronto, é o que é. Desculpa, porque faz parte da própria característica da anime. Não, faz parte dos orçamentos de produção, mas pronto. Não tens uma anime até mais contemporânea onde haja essa elegância... Não, por isso é que o estúdio dos Ghibli, o Miyazaki distingue-se acima de tudo é por causa do movimento, entre outras coisas, porque o movimento no Miyazaki é absolutamente Disney, se quiseres, não é, mas para usar a mesma referência, mas pronto, mas não vou por aí nesse sentido. Portanto, claramente o Ninja Scroll não tem a ver com ficção científica, não era por esse propósito, mas era pelo propósito muito curioso de falarmos sobre uma componente que às vezes chamar-te a atenção de uma coisa muito, muito curiosa sobre a Guerra das Estrelas. Já lá vou. E aqui é esta questão da definição de universos que às vezes estão na ficção científica, que são muitas vezes paralelos, que é o fantástico e a fantasia. Porque são duas coisas parecem parecidas. Mas não são. Mas não são, de facto. Mas não são. Todo. O universo da fantasia, como a Branca de Neve, é um universo de um mundo paralelo.
O melhor exemplo, o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis Sim. está dentro deste enorme território da fantasia. Portanto, E até repete todos os arquétipos do Campbell. Sim, e com a magia, com tudo aquilo que... Aquilo parece que ele leu o Campbell à noite e de manhã acordou e fez o filme. E o Campbell, por sua vez, já tinha ido buscar ao Jung, portanto... E a mitologia grega toda. Sim, e o próprio... Mas pronto, isso são outras questões para quem lê, como eu não leio. Então, mas volta lá à questão do fundo da ficção científica, que isso interessa-me. Mas é essa a questão, porque o Ninja Scroll é tudo menos ficção científica. É tudo, ok? É tudo. É horror, parece aquela violência extrema. É terror, porque há uma carga de medo muito forte ali. Psicológico. Sim, é fantástico, porque o fantástico é quando as personagens, ou quando há circunstâncias em que há poderes que são sobre-humanos, são super-humanos, são incompreensíveis. Aliás, uma personagem que está sempre a regenerar, não é? E nunca se consegue matá-la, outra que se reconfigura com pedra. Exatamente. Outra que são as próprias tatuagens. Outra que se mascara de pele de outras personagens, portanto... E estas tatuagens, não é? Que as cobras saem. É fantástico. Em termos de riqueza visual, o filme é espantoso. Só a abertura, aquela passagem na ponte com o vagabundo, aquilo depois tem a ver com o Western Spaghetti, com aqueles pistoleiros solitários. Sim, ele na verdade é um ninja, mas já não é um ninja. Ele respeita um código próximo dos samurais, porque o ninja não é um samurai. Isto depois tem a ver com uma série de vamos falar sobre isso depois. Curiosas. Sobre o ser ninja. Sim, o ser ninja. Vamos falar sobre isso. Deixamos para o fim. Sim, mas ele é um ninja, seguramente. Okay? Sim. Não há aquela beleza sexual como há explorada no Ghost in the Shell. Ela é uma mulher normal, ela, a personagem por que ele se apaixona e que está imbuída de venenos que não pode sequer beijar a Kagero. A Kagero, certamente. E o Jubei é o protagonista. Os nomes são tão merdosos. Depois vem do Japão esta noção, se calhar, que nós não conseguimos completar, porque se calhar os nomes têm outras nada como um McCary ou um Ben, não é? Sim, ou um Joe, ou um John. Mas de facto é muito interessante porque estão lá estes universos todos colados. Na verdade, aquilo é o Japão medieval, mas não é o Japão medieval. Aquilo é o único ponto que poderia estar de contacto com uma pré-ficção científica, que aquilo é o universo do Japão numa hipótese de pré-colapso, como se a seguir entrasse numa dimensão distópica. E porque se prepara para isso, porque de facto o Senhor das Trevas, o Shogun das Trevas, é o senhor que quer tomar conta do Japão de uma forma completamente drástica e obviamente, criar um universo distópico. Mas isso é apenas um detalhe que não tem relevância e não é por aí que o Ninja Scroll se vai encaixar. Se vai encaixar no universo da ficção científica. Mas, portanto, era esta ideia de ter lá tantas coisas metidas que às vezes aparecem em ficção científica. Bastava que aquele universo que está lá da Idade Média japonesa fosse, por exemplo, no século XXIV. Ok? E de repente já estava na ficção científica de uma forma claríssima. Tal como o Cloud Atlas é um filme muito interessante porque o último episódio que é o mais avançado no tempo, aquilo que aparece lá parece mais arcaico do que aquilo que são os nossos sistemas atuais. Mas explica melhor, essa parte não entendi mesmo, ou seja, não entendi, não sei, não perceber. De outra forma, gostaria de perceber melhor isso. Quando tu dizes que isto podia ser ficção científica, era se transportasses toda a narrativa... Bastava que houvesse uma informação a dizer que aquilo é o Japão no ano 2830, por exemplo. Pois, mas de repente alterava tudo. Sim, mas Adelino, não sendo porque não há lá essa informação, aquilo passa para um universo da fantasia. Ou mantém-se? Sim, ou mantém-se. Ou melhor, define-se, de facto, dentro do universo da fantasia. Fantasia, mais uma vez, é o universo, é um mundo criado com regras próprias onde há um poder, sobretudo a magia. Magia de alguma natureza. Sim, e tu há bocado disseste uma coisa muito interessante, porque de facto o Star Wars, a componente mais curiosa... dizer uma coisa a seguir a tu dizeres isso de Star Wars? Para concordarmos? Nós hoje estamos tão gentis, não é?
A seguir vamos à missa, não vamos, Adelino? Se as pessoas vissem, vou só dizer isto, peço desculpa por estar a quebrar aqui uma regra, que nós não trazemos as mensagens que trocamos, mas se alguém visse as nossas mensagens durante... começam às 6 da manhã, algumas delas. A regra é o primeiro que acorda faz bullying sobre o outro durante a manhã toda. Eu não, eu simplesmente reajo. Sim, tu és a minha princesa favorita da Disney. Sim, Rocky Balboa, já sei. Mas estavas a falar uma coisa interessantíssima, que era a questão da Star Wars. No Star Wars há essa componente de fantasia. Sim. Okay? Como é que tu vês? O que não é muito normal na ficção científica. E agora devo acrescentar, é por isso que eu não aprecio o Star Wars. Ok. Interessantíssimo isso. Eu quando, em algumas aulas, quando tentamos, no fundo nós tentamos fazer isto, eu e tu, se calhar mais eu, por deficiência, que é uma necessidade quase que de arrumar as experiências. Eu uso os géneros no jornalismo, na literatura, no cinema, apenas para arrumar experiências. Com um problema que tem, não é? As experiências não podem ser arrumadas numa gaveta porque não cabem lá, não é? E às vezes, para essa questão, dificulta muito até o entendimento do que é que são os géneros. Mas se há um filme que eu costumo usar como exemplo de que é dificilmente classificável num género, é o Star Wars, porque tem tudo o que é ficção científica, tem o futuro, a tecnologia, tem tudo o progresso, e depois está lá há outro filme assim que também queria deixar também dar um exemplo rapidamente, faz também essa fronteira. No Star Wars, tudo o que é Jedi é tudo fantasia. É uma ordem de cavaleiros, é uma ordem iniciática de cavaleiros, em que as pessoas têm que cumprir uma ascensão interna para poderem lá chegar, tem um código próprio, são tipicamente samurais, ou os cavaleiros da Távola Redonda, não é? Portanto, aquele elemento todo de fantasia no universo Star Wars, eu acho que resulta muito bem por tornar elegante. Não é? E a própria questão da força, para mim, é o elemento fundamental. A força não é nenhuma ciência oculta que é preciso que se possa estudar, é apenas uma coisa que a ciência não explica, não é? Portanto, e a magia de Star Wars a força é isso, é algo que não se explica. E é iniciático. E é outro filme onde eu também vejo isto apenas numa cena, se permitir só dizer isto, que é no Matrix, a cena, primeiro que o Neo vai ao oráculo, que é aquela criança que é um monstro, portanto, brutalmente tecnológico, não é? É tecnologia pura e dura, o Matrix, o primeiro. Depois ouvi dizer que houve mais 2 ou 3 que eu não sei se existiram ou não. Ele vai conhecer a Oráculo pela primeira vez. Está uma criança careca, vestida como um monge budista, e está a dobrar uma colher com a mente, não é? E o Neo vê aquilo e a criança dá-lhe a colher também para ele dobrar, não é? E ele tenta dobrar a colher e não consegue. E a criança diz-me certamente que é: não tentes dobrar a colher porque não podes dobrá-la, porque isso é impossível. E é impossível. O que tu tens de fazer é dobrar-te a ti próprio por dentro, ou seja, não podes mudar o mundo exterior, tens é que mudar-te a ti próprio por dentro. E esta mensagem aqui é muito... esta ciência espiritual, não é? Num filme de ficção científica é um bocadinho também estranha, mas eu acho que é muito elegante, não é? Demonstra uma maturidade narrativa espetacular, que é uma filme de ficção científica, mas é aqui uma coisa que ficava bem de fantasia. Sim. Neste aspecto eu acompanho que não vale a pena estarmos obcecados com os rótulos. Mas insisto que aquilo que me desagrada... esta expressão não foi feliz. O que eu não acho tão interessante no Star Wars é exatamente isso, embora seja isso que o distinga. Exato. Assim como também não acho fascinante o Senhor dos Anéis, e a minha filha mais velha que me perdoa. Mas tu dizes a história, tu dizes, eu não gosto disto, ou seja, tu defines aquilo, eu não gosto precisamente por isto. Exatamente. Porque é que eu defino? Não, eu estou a definir porque é que aquilo me incomoda, não é? Porque é que eu não tenho prazer com aquilo. Sim. Assim, deixa-me só explicar-te. O universo fantástico está muito perto da Marvel e da DC Comics, dessas personagens completamente atolemadas. Deus te salve se algum de tu para aqui isso. Não tenho. Só há uma personagem que eu aprecio e é na banda desenhada. Há sempre uma. Guilherme, há sempre uma. Numa daquele caos, há sempre uma. Mas há uma razão para isso. Mas não vamos falar dessa razão. Odeio animes, mas há aqui uma. Eu não odeio. Eu não acho interessante. Eu detesto, mas não acho interessante. Mas há aqui uma e tal. Mas a questão não é essa. Deixa-me só explicar que este universo... Claro que a Marvel e a DC Comics estão também numa mistura com a ficção científica também. Sim. Só que depois tem lá aquilo que no Star Wars tem lá de fantasia, tem lá o universo fantástico, que é os personagens completamente extrapolados, superpoderes, que é uma coisa que acho completamente patética e humanamente mas isso é para mim, acho extravagante. Mas pronto. Mas só para fechar este aspecto, e que tem a ver com o Ninja Scroll. O Ninja Scroll foi também uma das inspirações, tal como Ghost in the Shell, para o Matrix. Isso não é maravilhoso? Ou seja, temos que ir à cultura... Sim. É o Japão, em concreto, né? E ser uma coisa inspiradora, não é? Mas era aí que eu queria chegar, é que provavelmente aquilo que te vou dizer sobre o Matrix não é aquilo que te vai agradar tanto. É que aquilo que está como fantasmagoria do Ninja Scroll para o Matrix é a história de amor. E há um momento que eu fiquei delirante. Como é que é possível pôr aquilo num universo daqueles
de uma forma tão simples, que é o momento em que o Jubei conhece aquela mulher por quem ele não se pode apaixonar, mas que ele acha que há qualquer coisa que o deixa em estado de encanto. E eles estão num campo com milhares de pirilampos. E a imagem é quase poética na sua dimensão simples, quase pindérica e presumida, mas resulta tão bem porque não há nenhum exagero, até um momento em que se vê claramente um pirilampo, está lá o pirilampo, e nós... O que é que significa esse pirilampo? Porque é a luz que ele está a descobrir dentro dela, como é evidente. É uma metáfora do amor, porque o filme, o Ninja Scroll, é uma história de amor. É uma história de amor, não vale a pena estarmos aqui com histórias. E não, a personagem não evolui, transforma-se, tanto que depois no final ele fica com aquilo que ela lhe dá, agarrado à sua espada, mas ele continua a ser igual, continua a ser o mesmo vagabundo que era no início da narrativa. Não há ali nenhuma personagem que se transforme, apesar de, ou melhor, que fique transformada, apesar de passarem por muitas mudanças. Mas este universo tem graça por causa disso. E mais uma vez, a Branca de Neve também não muda. Mas a história é bonita por causa disso. Porque de facto... Não muda, transforma-se. Sofre transformações, mas não muda de facto. É igual, no final é igual. Não Damn, pode. man. Não pode. Não, peço desculpa. É que tu és um verdadeiro praticante de vôlei com as palavras. E eu jogo futebol com as palavras. É diferente. Não é? E sou eu que... perdão. Até atiro à barra. Sim. Há metáforas que, enfim, não são assim tão Eu acho que vais ter que me pagar por este podcast, porque isto para ti, manifestamente, é psicanálise. Achas que sim? Acho que sim. Carlos Costa, de cura... um confessionário? Não, é psicanálise. Eu acho Obrigado. mesmo isto. E obrigado por confiares em mim a tua saúde mental. Okay. Estás nas mãos erradas. Fantástico. E então, e o Guilherme é a secretária deste consultório, é isso? O Guilherme é a parte racional no meio desta loucura toda. Esta loucura toda. Ok. Tu achas que estás a enlouquecer comigo ou sou eu que estou a ficar louco contigo? Não, eu acho que há uma dose de loucura que eu gosto muito. Sim. Deixa-me dizer-te isto. Com certeza. Eu nunca trouxe uma t-shirt, não sei se... Porque só há modelos até o M. Pois, ok, mas ainda assim nunca trouxe uma t-shirt. Ela podia vir ainda mais apertadinha, não é? Eu vou dizer isto ao Guilherme. Aconteceu uma coisa extraordinária, que nós estamos a gravar os podcasts e tínhamos alguns em fila. E o Carlos, bem, perguntou-me então quando é que nós... E eu disse uma coisa que eu acho mesmo isto. Eu deixei de ter necessidade de que o podcast fosse divulgado. Para mim isto é de tal forma simpático e faz-me bem, não é? E gratificante. Para mim é gratificante. Irrita-me, tu irritas-me muitas vezes. Eu estou a tentar lidar com a minha irritação, observo, mas não faço nenhum juízo de valor. Estou apenas irritado. Para dizer isto, o podcast para mim este efeito não tem necessidade nenhuma de que ele fique no Spotify, fique no YouTube e que as pessoas ouçam. A mim é diferente. Para mim este exercício é muito mais divertido e estimulante do que saber que isto tem um outro alcance qualquer, não é? Também é terapeuta neste sentido que me abre muito a cabeça. Seguramente, eu não estou a falar para uma audiência e tu também não estás. Sim. Nós não estamos a falar para uma audiência. Sim, exatamente. Estamos a falar um com o outro. É um bocadinho que nem sequer, às vezes até passamos ao lado do Guilherme, coitado, que está aqui a assistir, é o primeiro, mas na verdade a audiência... somos nós. A minha audiência, exato, nem mais. Exatamente. Mas, todavia... temos tantos pontos, eu estou a descobrir que cada vez mais temos muitos pontos de diferença e agora tenho um problema com as moedas, mas pronto, é um problema que eu vou resolver e eventualmente, talvez num episódio destes, vou ter que esclarecer este meu problema das moedas que tu me arranjaste, mas pronto, tudo bem, essa metáfora está em digestão e depois vou resolvê-la e apresentá-la porque acho muito interessante partilhar com o universo aquilo que tu, enfim, apresentaste como uma espécie de espelho da minha condição. Mas pronto, adiante, porque já estou a ficar num universo de fantasia. Queres falar sobre o que é ser ninja? Mas porquê que te interessa tanto essa questão do ninja? Não falamos sobre isto aqui. O ninja não é um samurai. Sim. Nitidamente. De todo. Falámos, enfim, sobre o próprio género que nós gostamos muito, não é? O cyberpunk, o que é, como é que se pode definir. E nós achamos que ser punk hoje em dia é espetacular, não é? E eu acho que nós por dentro somos um bocadinho punks, neste sentido em que não estamos claramente dentro da norma, não é? Numa sociedade que está ditatorialmente normativa, eu acho que nós temos esta insubmissão de sermos não...
enfim, não obedecemos à regra. Portanto, este aspecto punk também do nosso podcast eu acho que é interessante. E quando nós falamos às vezes sobre os géneros e sobre o que é que significa o steampunk ou outra coisa qualquer, portanto, queria dizer isto, que revejo muito nessa nossa atitude, que da nossa maneira, não é? Sermos um bocadinho punk. Em relação ao ninja, eu sempre que ouço e falo sobre ninjas, há sempre um filme que me vem à cabeça, inevitavelmente. Não é? Eu não vou falar sobre o Ninja das Caldas. Opa, mas... Oh, meu Deus. Não. Não, mas primeiro as minhas memórias de infância são, de facto, os filmes todos, as animes que têm ninjas. Depois os próprios filmes, a cena de mandar-lhe as estrelas, não é? E o fumo, aquilo tudo. Eu revejo-me isso, às vezes estou em festas e tenho um momento ninja que é polo de fumo e vou-me embora, onde é que ele está? Ninguém sabe de mim. Eu sou um bocadinho ninja nesse aspecto. Agora isso é uma coisa que não devia. Mas aqui o mundo dos ninjas tem a ver com isto, ou seja, acho eu, não é apenas praticar uma arte marcial, é também uma atitude de vida e a forma como eles encaram esta forma subversiva de verem o mundo, não é? A questão de serem pessoas, enfim... Fantasmas. Eles são fantasmas, literalmente. Sim, até fantasmas que é deles próprios, não é? Sim. Independentemente das artes... Não têm identidade, eles são todos iguais. Exatamente, é isto que me deixa... Aliás, o próprio Naruto também tem uma parte disto. É isto que me agrada no ser ninja, não é? É esta furtividade, não é? De serem estes fantasmas entre nós, não é? No filme de Dune, na última parte que veio para o cinema, aparece uma das cenas em que os ninjas se elevam do deserto para ir para uma rocha, e aquilo é de uma beleza estética extraordinária, não é? Porque o movimento é contraditório, né? Porque a gravidade é invertida, eles simplesmente flutuam até chegarem à rocha, e depois aqueles ninjas, não é? Esses fantasmas são extraordinários. E esta questão da ligação dos ninjas à cultura japonesa, a mim agrada muito por isso mesmo que tu acabaste de dizer agora, não é? A questão de serem furtivos. Eu tenho mais apreço pelos samurais, mas percebo o teu fascínio. Mas eu não disse que era apreço. Sim. Eu agora fui Carlos Costa, estava apenas a caracterizar aquilo que eu vi no filme. Não queres ver o que não está no filme. Não, eu só estou a definir uma relação que tu disseste. Aquilo que vai saber ninjutsu? Sim. Ninjutsu é? O que? Não. Desculpa, agora perdi-me. Não, foi uma coisa entre dois Narutos. Pronto. Ninjutsu. Ninjutsu? Capaz de ser. Só para fechar, porque a narrativa do Ninja Scroll é muito bem montada. Complexa, mas desta Qual vez... Qual é o demónio do qual tu gostas mais? Não gosto muito dos demónios. Acho que são todos de uma violência, de uma violência desmedida. Mas como personagem não há nenhum que tenha algum atributo que tu... Não, eu gosto do Jubei. E acho muito interessante, é que nem sequer do velho que o vem contratar é feio, é desagradável. O velho é um velhaco. É completamente velhaco. É um conspirador velhaco. Velhaco é a minha palavra que eu encontro para... É um daqueles... velhaco? Sim, mas é mais que velhaco, é sórdido, é mau, é torcido, é aproveitador. E ao mesmo tempo é toda a gente sabe que ele é aquilo. Sim, eu próprio diz. Mas a trama está muito bem montada, de facto. E a forma como é evoluída, o filme está carregado de sexo. Há um momento em que um dos senhores está a fazer sexo com uma mulher e é interrompido, e enquanto ele está a fazer a sua atividade ele vai falando com a mulher. Aquilo é tudo uma dimensão. E há uma violação? Sim, há uma violação. Há uma violação. Aquilo é tão desmedido, é tão... Mas eu pensei que foste falar sobre isso. Quando falas sobre a história de amor, pensa... Porque e é por isso que a anime é tão violenta. Há uma cena de uma violação no início da... Sim. Mas é tudo violento, de facto. E é levado a um extremo, mas não deixa de estar e ter uma articulação narrativa muito inteligente. Até porque o protagonista tem um problema muito simples e que tem que resolver. É que foi justamente pelo velhaco atingido, embora para o ajudar com uma estrela lançada que tem veneno que lhe pode causar a morte, para o qual o antídoto só o homem que o atirou é que sabe qual é. Só revela qual é esse antídoto no fim, quando ele finalmente aceitar e cumprir a missão que está... Mas tem uma característica engraçada. Embora seja isso, seja velhaco, oportunista, manipulador... É justo.
Eu ia dizer outra coisa, talvez seja isso. Ele é leal à própria sim, à sua missão. maneira, sim. Ele tem uma missão. É justo nesse sentido, sim, sim. Ele não, é leal à sua missão. não se aproveita. Exatamente. Ele está ali para cumprir aquilo. Exatamente. E, portanto, faz tudo o que pode para cumprir aquilo. Ou seja, é velhaco, manipulador e também é leal. não a ninguém, não é? Sim, mas à missão. Não o vai enganar tanto que depois ele diz-lhe qual é o antídoto que ele deve usar. Portanto, nesse sentido, acaba por ser uma personagem negativa, mas coerente. Mas mas volta lá, os demónios, estás a passar muito por eles. Não, eles têm ali uma. Não vês. Parece de repente estou no mundo da Marvel. Não sei. Acho que são figuras tão grotescas. Distorcidas, pode ser distorcidas? Sei lá, não sei. Porque a forma como aquele homem de pedra vai tentar devorar, literalmente violar aquela mulher é tão grotesco, acho, e o filme nisso é desmedido. Há ali uma dimensão adulta quase perversa na forma como algumas coisas são trabalhadas, mas pronto, faz parte também daquele universo mais quase clandestino. O que eu acho que eles têm uma vantagem eles obrigam os personagens a ter algumas características humanas, o ter ou não ter medo da morte, ou não se resignarem perante a morte, obriga os personagens também, acho eu, embora tu não concordes muito com isto que eu digo, que é a evolução das personagens, tu dizes que é transformação, mas eu acho que estes seis demónios têm essa característica, obrigam não, permitem que os personagens no fundo demonstrem características que às vezes vão além daquelas que eles inicialmente tinham. Eu também não gosto. São demónios, Adelino, já não são humanos. Exatamente. Não são humanos. Exatamente. E quando interagem com os urbanos, não é? Provocam algum tipo de, tu vais discordar de mim, algum tipo de crescimento no sentido daquilo que eles não tinham inicialmente e com aquele confronto podem vir a ter. Mas para terminar, acho que foi uma belíssima escolha. Podíamos um dia voltar novamente ao Ninja Scroll para outras perspectivas. Ficou tanto por dizer, não é? Sim. Mas o essencial é isto, não é? Não... Olha, obrigado pela tua gentileza, ainda assim. De cortesia no diálogo, na tranquilidade das palavras, na postura em diálogo, que te devo dizer, obrigado. Estou olha, grato. Só te dizer que é uma característica que é inata, portanto, quando não se manifesta, a culpa é tua. Com certeza. Ok, então te terei para olha, gostei muito deste nosso podcast. Os últimos dois foram talvez foram mais inflamados, felizmente, sim. Mas é bom. Sim. Não, eu às vezes fico mesmo inflamado, eu fico para lá de inflamado, eu fico demónio. Eu fico o demónio de pedra. Eu fico o demónio de pedra. Se eu fosse o outro demónio que tem as serpentes, não é? Diz-me, Adelino, o que é que tu queres trazer para a semana? Sim. Eu queria... Eu estou muito curioso. Eu queria acertar temo por essa lança envenenada. Eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou ser aqui um bocadinho assumidamente provocador ou provocatório, irrelevante agora. É sobre ficção. Deixa-me só dizer uma coisa. Com certeza. Eu adoro minorias, mas tenho uma falta de paciência para a reação das minorias. Ok? Sim. Fiz-me entender. Fizeste, mas tem a ver com o nosso... Eu sei. Com o nosso cortaça. Primeiro é ficção científica, filme de ficção científica, depois começamos a falar também sobre séries de televisão, animes também, e eu acho que isto está a ser, neste sentido, está a ser muito estimulante, porque no fundo isto é muito melhor do que nós. Portanto, nós não controlamos as conversas, não é? As conversas é que no fundo nos vão definido e nós temos necessidade de falar sobre um certo tema, pouco importa, não é? Eu acho que nós temos o podcast, a nossa coisa está a evoluir nesse sentido. Achas que eu tenho que fazer como o Neo, quando me atirares a bala, tenho que me inclinar completamente para ver se a bala passa ao meu lado? Olha, que esse bullet time, durante muito tempo, para mim foi inspirador em circunstâncias da minha vida, em que tudo estava em caos e eu pensei, não me vão acertar, não é? Na minha cabeça aquilo estava em tempo reduzido, não é? Qual Christopher Nolan, não é? A reduzir a velocidade do tempo. Então, já por 2 vezes que falámos sobre a Branca de Neve, sobre a Disney, tu por 2 ou 3 vezes falaste sobre o assunto e eu estava calado, não é? E o que é que nós divergimos aqui na Branca de Neve? Divergimos em relação às personagens. Ou seja, a minha proposta, vou já dizer qual é que é a seguir, não é tanto sobre o filme em concreto, mas sobre a forma como nós encaramos as personagens. E eu acho que tens muito também para partilhar nesse aspecto. Porque eu digo, a personagem evolui.
E tu dizes, não evoluiu nada, que isso é impossível. Disse, mas a Branca de Neve descobriu o amor e tal, quando ela conta aos anões, que lembras disso? E eu disse, para mim ela está a evoluir, porque ela passa de ser aquela menina que está em casa com o pai, órfã, e de repente conhece o príncipe e os anões perguntam-lhe, o que é o amor? Não é? Ela explica o primeiro beijo. Eu digo, ela está amadurecida, está a crescer. Tu dizes, não está nada, porque isso é impossível, não é? E hoje voltaste a dizer sobre isso. Então, eu acho que é uma belíssima discussão. Nós falámos sobre personagens, se elas evoluem, se transformam, personagens planos, não é? Então, desta vez não há um filme. Então. Que eu te mandei e tu fizeste, ou ignoraste-me olimpicamente. O filme chama-se Branca de Neve, uma edição preto e branco, de 2012, de um realizador espanhol. Eu acho que era uma belíssima forma de nós... Era essa prenda que eu ainda não tinha visto. É um filme do Pablo Berger, a preto e branco. Eu, se quisesse ser um tipo destrutivo... Sim, ias buscar o outro do nosso português. Ia buscar a Branca de Neve do nosso... Do João César Monteiro. Isso, mas eu achei que isso era demasiado... era demasiado fácil, não é? Sim. Era demasiado fácil. Então trouxe esta proposta que é pouco conhecida, não sei se tu conheces este filme. Não, estou atónito, mas ou seja, de todas as versões que eu podia trazer sobre a Branca de Neve, eu quis trazer esta em específico, depois de vês o filme verás isso, porque acho que é aquela que consegue traduzir mais aquilo que é o meu argumento. Não é uma bomba. Não é, ou seja, mas a boa bomba... O meu argumento vai ser este, a personagem evolui e amadurece, não é? E portanto tem que arranjar um filme que de forma mais ilustrativa traduz a minha opinião, não é? Porque é que ela amadurece, não é? E este filme, Branca de Neve, traduz isso. Depois tem touradas pelo meio. O Guilherme está intrigado também. Eu também estou intrigado, confesso. Mas muito bem, está lançado o desafio. Eu vou mostrar. Tem umas touradas pelo meio. Não é? Mas é ficção científica? Carlos, mas... É uma pergunta, não é? Eu sei. A partir do momento em que tu estás um Ninja Scroll, deixa de ser sobre ficção científica ou qualquer coisa. Ok. É o chamado amor com humor. Se paga, não é? Gostaste? Muito bem, está bem. Aceito o desafio. Muito bem. Vamos então pintar um mundo não de verde e branco, mas de preto e branco. Preto e branco. E esta nossa Branca de Neve e os seus 7 matelões. Anões. Obrigado e até breve. Temos o pior. Fiquem bem. Amazing stories.